Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Acontece amanhã a abertura da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul. A programação tem início às 2 da tarde no Parque da Expoagro Afubra, em Rincão del Rei, localidade de Rio Pardo. Neste ano, o evento chega à sua 6ª edição. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de tabaco do país e concentra 43% da produção sul-brasileira. Na safra 2023-2024, o estado somou 126 mil hectares cultivados por 68 mil famílias produtoras em 201 municípios. As 220 mil toneladas produzidas renderam aos produtores gaúchos quase 5 bilhões e 300 milhões de reais em receita. O Rio Grande do Sul está em pleno período de semeadura do arroz. Outubro fechou com mais de 60% de área semeada. Vamos conversar sobre o impacto do tempo e a análise da semeadura do arroz até aqui com a diretora técnica do IRGA, Flávia Tomita. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Em que pé está a semeadura do arroz nesse momento? Nessa semana, 73% da área semeada em todo o estado. É uma agradável surpresa, né? Nós iniciamos a safra com uma previsão muito grande de chuva e teríamos janelas bastante pequenas, né, para a semeadura. Mas São Pedro nos ajudou, né? E a gente conseguiu avançar, o estado conseguiu avançar e hoje batendo 73% da área semeada em todo o estado. Havia um temor bastante grande antes do início da semeadura do arroz em relação à condição dos solos para a cultura. Como é que está sendo essa situação? De que forma o IRGA vem acompanhando isso, Flávia? Claro que a gente teve muitos problemas com outras regionais, mas o principal problema, né, durante as enchentes foi a região central. Isso está refletindo, né, no avanço de semeadura nessa regional, devido aos problemas, né, muitos problemas, o produtor ainda está preparando o solo muitas vezes, né, devido às condições que sofreram em maio, então é a regional mais atrasada. Normalmente é uma região que vem com alguns atrasos de semeadura, mas esse ano especialmente por conta das enchentes, né? Na semana passada só havíamos atingido 26% daquela regional, né, região central, e hoje 42%, então deu uma evoluída boa nessa última semana. E quais são as expectativas do Instituto para a produção de arroz nessa safra 24-25? A intenção de semeadura que foi lançada na Expo Inter, né, mostrou, né, a intenção dos produtores que a área iria aumentar 5,3% em relação à safra passada, né, então isso é um dado importante, né, o aumento da área, e vendo que a semeadura vem evoluindo muito bem dentro da época, né, ideal, a gente conclui aí que teremos uma safra boa, tá, sem problemas com produtividade. Como é que esses últimos anos do arroz no estado e essa manutenção da produtividade que está sendo esperada para esse ano? Na safra 2021, a gente bateu um recorde, né, com 9 mil quilos por hectare, né? E depois disso, a gente veio com safras bastante complicadas, né? A gente teve 3 safras com bastante estiagem, que isso interferiu na produtividade, né? Ainda assim, não podemos chamar de baixas produtividades, todas acima de 8 mil quilos. E na última, né, a gente teve 8.300, se eu não me engano. Então, a gente consegue manter uma alta produtividade ainda com esses problemas climáticos extremos que a gente vem sofrendo, né? Estiagem muito forte ali na região da fronteira oeste, né? Sofreu bastante tempo, umas 3 safras com isso, e agora com a enchente. Ainda assim, conseguimos manter uma produtividade muito boa. É importante salientar, né, Flávia, que esses 9 mil quilos esperados de produtividade são uma média, mas a gente tem aí produtores que vão muito além disso, né? A gente tem produtores que se destacam muito, né? 14 mil quilos por hectare. Então, assim, é uma média, né? Que a gente tem, mas tem produtores que atingem 14, 15, é uma surpresa bastante boa para nós, e isso vem devido, né, à parte genética, né, as cultivares, e aí eu puxo aí a sardinha para o meu assado, que as cultivares do IRGA, a genética IRGA na última safra, 65% da área semeada no estado era de genética IRGA, 54% da cultivar IRGA 424 RI, que a gente conhece como uma cultivar bastante produtiva, bastante rústica, que se adapta muito bem a todas as regionais, que vem mantendo essa produtividade bastante alta. E são cultivares bem tradicionais já, né, Flávia? Como é que o IRGA está trabalhando no desenvolvimento de novas cultivares, novas variedades? E quais são os atributos que o Instituto vem buscando nas pesquisas?
O programa de melhoramento genético do IRGA, ele tem 3 pilares que a gente fala, né? Que é a resistência à brusone, que é a principal doença fúngica do arroz, altas produtividades e qualidade de grãos, né? Pensando no consumidor, pensando na indústria. Então, esses são os 3 fatores bastante importantes que a gente tem como até filtro dentro do melhoramento, né? Se a cultivar não é resistente, ela já é cortada do nosso programa. O IRGA vem trabalhando, né? A gente sabe que é nosso principal carro-chefe são as cultivares, são lançamentos de cultivares. Esse ano foi lançado a IRGA 432, que é uma cultivar convencional. Ano passado foi a IRGA 426 CL. A gente vem avançando. O programa de melhoramento genético tem bastante novidades aí. Deve vir novos lançamentos de série no ano que vem. Então, a gente consegue manter, né, essas cultivares. Uma coisa importante que a gente sempre diz, né, em relação ao melhoramento: 54% da área cultivar 24RI, né? A gente fica muito orgulhoso, é uma cultivar bastante importante do IRGA, um marco histórico, né? Mas o importante é que a gente tenha mais cultivares, né? Dentro do portfólio do IRGA, para que a gente tenha, ainda assim, muita genética do IRGA no campo, mas que seja dividido mais entre outras cultivares. E é preciso considerar também que o IRGA agora não trata apenas de arroz, né, Flávia? Hoje a produção de outros produtos em terras baixas vem ganhando espaço e tendo uma importância tecnicamente também para a lavoura de arroz. A gente trabalha o sistema arroz, né? Tem toda a parte de rotação de culturas, o IRGA tem projeto de soja, projeto de milho, de cobertura de inverno e também ILP, né? Que é junto com a pecuária. Então, não dá para se trabalhar mais o arroz sobre arroz, né? A gente trabalha hoje o sistema de arroz, que traz muitos benefícios ao produtor, traz resiliência, né? E sustentabilidade para a lavoura do produtor do Rio Grande do Sul. Quais são os principais desafios? A gente sempre tem em foco a questão climática, que interfere bastante na produção, mas fora a questão do clima, que é um desafio de todo produtor rural, qual o desafio da produção arrozeira, na sua opinião, Flávia? Olha, acho que os principais, acho que é os preços, tá? A gente está vindo aí, já está tendo uma queda, a gente sabe que o custo de produção é bastante alto, né, para o produtor. Isso é um entrave bastante importante para nós. Com certeza, essas condições extremas climáticas também nos fazem ficar bastante preocupado, né? Então, a gente estava todo esse período bastante tenso com essa época de semeadura, sabe, achando que ia ter janelas muito pequenas, e agora a gente está vendo, graças a Deus, está tendo bastante tempo firme, seco, para o produtor avançar, né? Então, sempre vem uma surpresa aí, e eu acho bastante importante essa parte do custo de produção. Custo muito alto, isso faz com que o produtor fique bastante temeroso, né? Porque é um investimento muito grande, a gente costuma dizer que ele vai enterra o seu dinheiro e fica ali rezando a Deus para que a gente tenha uma boa condição climática durante toda a safra. E como é que está o custo de produção esse ano? Eu tenho quase certeza, não vou saber te dizer o exato, né? R$ 15.000 para você fazer 1 hectare de área semeada. Então, assim, é um custo alto, né, para o produtor. Está investindo ali, a gente fala, você enterraria R$ 15.000 e ia ficar ali rezando para São Pedro, né, manter umas condições climáticas para alta produtividade para eu ter isso ou vou perder tudo isso. Então, o produtor tem que ter muita fé, né, tem que ter muita resiliência para investir e depender muito das condições climáticas. Agora, a gente vê o arroz entrando muito na pauta por parte do governo federal, por exemplo, incentivando o plantio em outras regiões brasileiras. O IRGA chega a ser um ponto de referência para outros estados na produção de arroz, por toda essa história na pesquisa e desenvolvimento? E você sabe que as cultivares do IRGA tiveram um papel bastante importante para desenvolver a ourizicultura em outros estados, né? Eu citaria aí, por exemplo, Tocantins, na Lagoa da Confusão. O IRGA, né, o 404RI, ele é um cultivar que foi lançado com resistência à brusone. Claro que, com o passar do tempo, essa resistência é suplantada pelo fungo. O fungo consegue ali causar doença na planta do arroz, mas que ela conseguiu por muito tempo ali naquela região, condições climáticas muito quentes, muito úmidas, fazer com que o produtor aprendesse a trabalhar com a agricultura, porque ela foi uma cultivar que ajudou no desenvolvimento dessa região. Então, é importante essa parte de resistência, a gente fala muito, né? A gente tem um viveiro de brusone, que a gente chama viveiro de doenças, que nossas cultivares, nossas linhagens são levadas para lá e tudo que dá brusone a gente corta da nossa pesquisa, sai fora do nosso programa de pesquisa, porque isso vem a ajudar na diminuição, né, da aplicação de fungicidas, por exemplo, né?
Bom, e essas cultivares que estão indo para outros estados, para outros climas, digamos assim, vão para ser um arroz de sequeiro ou mesmo para o arroz irrigado? Como é que está sendo essa adaptação? Olha, às vezes são usados com arroz sequeiro, também tem muito pivô, né? Arroz em pivô, usando 24 RI, e também tem arroz irrigado, tem áreas com arroz irrigado também fora do estado que acaba sendo desenvolvido, né? Claro, o que que a gente diz, né? Essa resistência, né, à brusônia nesses outros estados é mais complicado, porque a nossa pesquisa, né, o IRGA desenvolve a região sul, né? Nós somos pagos para desenvolver o Rio Grande do Sul, né? Nós somos mantidos pelos produtores do Rio Grande do Sul. Então, é tentado, né? Nossas cultivares são muito boas, então é tentado sempre levar essas cultivares para ver se tem uma adaptação em outros estados, né? Mas é mais garantido que ela tenha uma boa produtividade aqui. Esse negócio, acho que eu pulei só da sua questão sobre o governo, querer estimular, né, o arroz em outras regiões. Olha, a gente tem um nicho aqui, né? Não vamos conseguir essas produtividades. Nossas produtividades são as maiores do mundo, entendeu? Em outras regiões. Eu exemplifico como trazer o cacau para a gente plantar aqui, entendeu? Eu acho que tem áreas, tem nichos e tem lugares próprios para ser semeado o arroz. E o que é esperado pela frente agora, Flávia, para a produção do arroz para os próximos dias? Quando você estima que vai ser encerrado o período de semeadura para torcer, então, para que o arroz emerja do solo? Agora sim, ó, eu acredito que até a semana que vem a gente bata os 80% e a partir daí dá uma reduzida, começa a caminhar bem devagarinho, até que o IRGA, quando chega ali perto dos seus 94, 95%, a gente dá como encerrado, porque aí fica algumas áreas que tiveram algum problema, ou de ressemeadura, né, para trás, né? Mas assim, acredito que com as previsões que nós temos, né, hoje deve vir umas pancadas de chuvas em todas as regionais, mas a gente sabe que final de semana já seca, semana que vem chove mais um pouquinho, mas eu acredito que nessas janelinhas a gente consegue semear ainda, bater nossos 80% até o mês que, desculpa, até a semana que vem. Muito bem, Flávia Tomita, diretora técnica do IRGA, obrigada pela participação. Eu que agradeço. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos Direito no Campo e Mundo Agro. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Uma pós-graduação pode ser o impulso que você precisa na sua carreira. Já pensou então em fazer duas? Presta atenção no recado da Ubra. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal ouviu opiniões e argumentos técnicos sobre a isenção tributária de agrotóxicos. A audiência foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator da ação direta de inconstitucionalidade 5553, em que o PSOL questiona a legislação que instituiu desonerações fiscais para esses produtos. Essa é a pauta do advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, tudo bem? Até o Ministério da Agricultura participou da defesa e da isenção aos agrotóxicos? Exatamente. Essa audiência pública foi muito importante porque o STF pôde ouvir as partes, tanto as partes que defendem a isenção, como as partes que querem acabar com a isenção dos agrotóxicos. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa derrubar aí ou argumentar que não seria constitucional 2 normativas, aí um convênio número 100 do CONFAS, e o decreto 7.660. O que essas normativas prevêem? Primeiro, uma redução na base de cálculo do ICMS, que é aquele imposto dos estados, e também
a isenção do IPI para esse tipo de produto. Eu tenho 3 pontos aqui a ponderar sobre essa questão. Primeiro, nós precisamos dos defensivos químicos do Brasil por conta do tipo da nossa agricultura. Nós estamos exercendo a agricultura num país tropical, diferentemente de outros países que têm, por exemplo, neve, um inverno muito rigoroso, onde a própria neve, o próprio frio faz um controle de pragas. Então, aqui no Brasil, por mais que haja um movimento contrário a esse tipo de produto, ele é necessário para que nós possamos produzir. Um outro ponto muito importante, o Brasil é líder hoje na produção de bioinsumos, então há sim um caminho a se trilhar para que nós possamos diminuir o uso, diminuir a dependência dos produtos químicos para acabar utilizando mais produtos biológicos. E isto é algo que vai acontecer naturalmente, está acontecendo. Isso é muito importante. E a isenção seria, inclusive, sobre esses bioinsumos também, né, Torno? Perfeito, perfeito. Então, nós precisamos incentivar, continuar incentivando os bioinsumos, e esse sim, a questão fiscal é muito importante, inclusive, para se incentivar os bioinsumos, mas não é na base da canetada que nós vamos fazer essa transição. Não é uma transição tão simples, tá? Isso aí vai levar um bom tempo e nós precisamos ter muito cuidado com a canetada nesse tipo de situação. E o ponto principal é que nós não estamos num momento que nós podemos aumentar custo de produção. Sim. Os insumos já estão extremamente caros e quando nós trazemos aí essa questão da isenção fiscal, da diminuição dos impostos sobre esses defensivos, que muitos deles vêm de fora do país, nós estamos tratando de diminuir o custo produtivo, que para o produtor já é muito alto. O produtor, sempre precisamos lembrar, ele não coloca preço no seu produto. Ele produz a soja, ele produz o milho, ele produz o trigo, mas quem bota preço nesse produto é mercado, portanto não há como repassar. Se os insumos dispararem de preço por conta dessas questões tributárias, o produtor vai amargar mais prejuízo do que ele já vem tendo nos últimos tempos, porque simplesmente não há como repassar esse custo para os demais atores da cadeia do agronegócio. É um ponto bastante importante aí sobre as relações aí entre o produtor e o mercado. Bom, a partir do que se viu até agora, já é possível projetar uma decisão do STF? Dá para arriscar alguma coisa, Tony? Muito difícil. É mais fácil arriscar alguma coisa sobre a tabela do Brasileirão do que sobre decisões judiciais. Inclusive, de repente, nós podemos criar uma bet aqui, já que estamos no país das apostas, vamos criar uma bet para fazer apostas sobre decisões judiciais. Não me arrisco, mas estou torcendo para que essa isenção seja mantida, para que não onere ainda mais o produtor rural. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Um outro tema que é importante nessa época aí para o produtor rural são os contratos de arrendamento, né? Você tem dicas aí para os nossos produtores? Claro, perfeito. Agora nós estamos saindo da safra de inverno e começando uma safra de verão, e é um período em que as pessoas estão fazendo arrendamentos. O arrendamento, para quem não sabe, é a locação rural. Quando eu disponibilizo para locação o meu imóvel rural, é um contrato totalmente diferente dos contratos urbanos, diferente de um apartamento, diferente de uma casa, é um contrato de arrendamento. Eu tenho 2 dicas importantes aí para o produtor que está pensando em arrendar ou colocar o seu imóvel para locação, para arrendamento. Primeiro ponto, se está se cogitando fazer um contrato de parceria, ainda que essa relação seja efetivamente um arrendamento, muito cuidado. A Receita Federal tem aplicado multas grandes para produtores que acabam fazendo um contrato de parceria disfarçado, porque na verdade a parceria tem uma questão fiscal diferenciada do arrendamento e é muito mais barato em termos de impostos. Só que, entretanto, se esse contrato é efetivamente um arrendamento e se faz disfarçadamente uma parceria, muito cuidado com o processo administrativo da Receita Federal, você pode ser onerado com umas multas bem consideráveis. E o segundo ponto, muito importante, nós temos a mania, nós temos o costume de colocar o preço do arrendamento em produto. O arrendamento da minha lavoura vai ser 10 sacas de soja por hectare, 15 sacas de soja por hectare. Muito cuidado também, porque isso é expressamente previsto na nossa legislação que não deve ser feito assim. O preço do produto deve ser em valores monetários. Então, muito cuidado, nós temos que ter a técnica mais adequada possível. Nós podemos, por exemplo, usar o produto saco de soja, por exemplo, como um fator, um índice monetário para se fazer o cálculo. Mas é importante que esse contrato de arrendamento tenha, sim, previsão expressa em valores monetários. Portanto, a melhor dica possível é assessore-se bem
não use modelinhos do Google, porque a dor de cabeça pode ser grande. Tá certo, Torma, muito obrigada. Importantes considerações e dicas aí para os produtores, especialmente nesse momento aí que está se tratando sobre essa questão aí dos arrendamentos. Obrigada pela participação e até a semana que vem. Valeu, até quinta-feira. Até quinta. Saímos daqui, vamos direto para a Alemanha conversar com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman. Leandro, não está em Kaiserslautern hoje? Onde anda? Não é Kaiserslautern, não. Hoje eu não estou na minha cidade. Eu estou numa cidade histórica aqui, uma cidade muito antiga, que se escreve Trier, se pronuncia Trier em alemão, e em português é Trevlis. É uma cidade que foi fundada um século antes de Cristo, e depois, por alguns séculos, ela foi domínio do germânico, domínio dos romanos. Tem uma série de estruturas aqui dos romanos, inclusive uma ponte, tem um lugar aí que era uma espécie de portal para acessar a cidade, extremamente fortificada. É uma cidade alemã muito com uma grande história, né? Que legal. E daqui da Alemanha eu vou falar de um assunto que não tem a ver diretamente com a Europa, ou com a Alemanha, mas tem a ver com todo mundo, né? E um momento histórico também, né, Leandro? Exatamente. Sempre, a cada 4 anos, tem a eleição americana, algo que tem relação direta com o planeta em todas as áreas, seja na área econômica, seja na área política, conforme exatamente a linha de quem é eleito como presidente lá na Casa Branca. Tem a ver com questões militares também. Mas é claro que hoje eu vou falar bem da questão agro, né? A eleição o que o Donald Trump tem a ver com o agro mundial, agro-americano, que, portanto, tem reflexo no mundo, e com o agro brasileiro, né? Desde a eleição dele ontem, no final da madrugada aqui na Europa, quando se confirmou que ele estava eleito, porque existia toda digamos assim, as pesquisas davam um resultado acirrado, que acabou nem sendo, né? Mas, enfim, Donald Trump foi eleito. Isso tem relação direta com o agro em algumas situações, com o Brasil. Por exemplo, o próprio presidente Lula tinha se manifestado a favor da adversária dele, a Kamala Harris, mas, felizmente, logo depois da eleição do Trump, ele se manifestou politicamente em redes, parabenizando o presidente, e isso é bom, que se estabeleça uma relação diplomática de grandeza, né? E outras questões assim relacionadas ao agro é que o presidente Trump deverá dar muito apoio ao agro americano, aos produtores americanos. Ele sempre teve muito apoio dos segmentos rurais dos Estados Unidos, e isso, de alguma forma, vai, digamos assim, ter algum tipo de reflexo no agro brasileiro, porque ele já anunciou que vai dar mais subsídio para os americanos. Quando ele, na primeira gestão dele, lá de 17 a 2020, ele já tinha praticamente triplicado o volume de subsídio para os americanos, e agora ele vai promover mais incentivos para os produtores americanos. Lembrando que a agricultura americana, ela, de certa forma, ela é concorrente do Brasil em nível internacional, assim, para exportações de soja, de milho, de etanol, enfim, que ele também disse que vai apoiar muito a produção de etanol para exportar etanol. E isso deverá ter algum reflexo. Mas o mais curioso, digamos assim, o que mais deverá dar reflexo no Brasil é o anúncio dele, de eles, digamos assim, restringir bastante a questão do comércio com a China. Existe digamos assim, algumas divergências muito importantes entre a Casa Branca e Pequim, e ele deverá, digamos assim, taxar, por exemplo, exportações da China, e isso vai causar algo, digamos assim, deverá ser bom para o Brasil, porque o Brasil tem na China um grande parceiro comercial, o principal parceiro do agro. São mais 1/3 de tudo que o agro brasileiro vende para o mundo para a China, e aí é aquela questão óbvia, né? Se houver algum atrito entre os americanos e os chineses vão comprar mais do Brasil. Isso é algo bastante importante, digamos assim, de certa forma os brasileiros, o agro brasileiro comemora isso. Quanto pior ficar a situação da relação entre o Trump e os chineses, melhor para o Brasil, porque os chineses compram muita soja americana e vão migrar para a soja brasileira, né? Porque é uma questão um tanto óbvia, assim, são relações comerciais
de que se alguém cria um problema para uma aquisição de um país, esse país também cria um problema para vender para esse país. E isso é algo que deverá ter algum tipo de reflexo bem interessante para o agro brasileiro aí, que vende muita soja para a China, milho para a China, muitas carnes para a China, os 3 tipos de carne, a bovina, a de aves e suínas. Enfim, talvez o maior reflexo para o Brasil seja essa questão. E lembrando ainda, para finalizar, assim, que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do agro brasileiro em aquisições, assim. Em primeiro lugar a China, como eu falei, em segundo seria, digamos, a União Europeia, mas é um bloco. Entre países, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil. Compra por ano aí algo como 11 bilhões de dólares. E então, eu imagino que até essa relação, ela continue de uma maneira assim, digamos assim, com uma certa altivez. Não vejo os americanos deixando de comprar algo do Brasil, priorizando algum mercado interno, alguma produção interna, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, esse é um balanço aí, teria muito mais para falar do Trump e o agro, mas nesse primeiro momento aí, para dar uma ideia de como é que vai ficar, que tipo de reflexo a eleição do Trump vai ter para o agro brasileiro. Ainda para finalizar mesmo, o Trump é bastante restritivo às questões ambientais. Ele não é muito adepto a tal agenda verde, e isso também, de certa forma, pode ter algum reflexo aqui para o agro brasileiro. Bom ou ruim, vamos aguardar para ver. Sabe? Tem muita água para rolar por baixo da ponte. Tem também a questão econômica, que acaba sendo influenciada mundialmente, né? E a gente vai ficar atento aí sobre os reflexos ao produtor rural brasileiro. Obrigada, Leandro. Aproveite o passeio por aí. Muito obrigado, bom trabalho. Até a semana que vem. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.